Boa noite, meu nome é Henrique Mendes da Silva, eu sou acadêmico da FATEB, Faculdade Telemaco Borba. Estou no sétimo período de Engenharia Civil e vou apresentar um pouco sobre meu futuro tema de TCC. Então, o tema do TCC é a utilização do lodo da estação de tratamento de água de Telêmaco Borba em composição para blocos de vedação. Então, como todos bem sabem, a Terra tem a maioria do seu território composto por água. Em função disso, o ser humano, utilizando essa água, começou a produzir resíduos e descartá-los nessa mesma água. E com o intuito de melhorar a composição dessa água, foram criadas as estações de tratamento, onde ETA é a estação de tratamento de água, ET a estação de tratamento de esgoto e ETR seria a estação de tratamento de resíduos. Então, o objetivo geral do trabalho é utilizar o lodo gerado pela ETA de Telêmaco Borba como matéria-prima para a confecção de blocos de vedação do solo cimento. Então, o objetivo específico seria realizar o levantamento teórico a respeito do lodo gerado pela ETA e seu uso na construção civil, utilizando o lodo da ETA para substituir o solo na produção de blocos cerâmicos tipo solo-cimento. Avaliar a melhor maneira de incorporar o resíduo da mistura da massa, resíduo úmido e resíduo úmido ou seco e desaglomerado. Analisar o limite de concentração que pode ser utilizado do lodo na composição de blocos de vedação mediante a realização de ensaios de compressão e seguindo a NBR 8492, confeccionar tijolos de alvenaria com adição de lodo e elaborar moldes de confecção de blocos na vedação sem cimento. Então, a estação de água de Telêmaco Borba usa o quarto tipo de tratamento de água, que é o tratamento de água completo, que nada mais é quando a água bruta passa pelo processo de pré-tratamento, coagulação, floculação, decantação, filtração descendente, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Então, a captação de água ocorre através de uma bomba que leva a água do rio diretamente para um tanque onde serão feitos os demais processos de tratamento. Então, após isso, a coagulação é o processo onde é adicionado elementos coagulantes, como por exemplo sais de ferro, podendo ser usados em duas composições diferentes, ou sulfato de alumínio. E como mostra a imagem, o coagulante sendo adicionado e as impurezas se juntando. Então a floculação consiste de um tanque com um braço mecânico que movimenta a água, fazendo com que o coagulante tenha um efeito maior, juntando todas as moléculas, formando flocos grandes de resíduo. Então, a decantação nada mais é que quando esses flocos descem para o fundo do tanque através da gravidade. Então, após isso, a água passa por um processo de filtragem. E ela entra em um tanque de filtragem, passando pelo defletor, bocas de visita, por fim passando pelos filtros de carvão ativo. Após isso, a água sai filtrada, porém, na desinfecção e fluoretação é feito o processo final para eliminar todas as impurezas da água, adicionando cloro e flúor. Então, a formação do lodo tem-se nas etapas de coagulação, floculação, decantação e também na filtragem do processo, tendo que ser tratadas diretamente nas estações de tratamento de resíduo. Então, o tratamento de esgoto, como o CONAMA adota a Lei de Regulamentos Ambientais, é de extrema importância o tratamento do lodo para que não seja feito o descarte inadequado. Então, após ser levado para a estação de tratamento de resíduo, ele passa por um processo onde utiliza desaguamento mecânico para garantir a concentração do sólido superior a 20 gramas por litro, que é o mínimo necessário para funcionar a unidade de desaguamento. Então, após isso, é levado para uma centrífuga, que já após o densamento, onde, onde é misturado por um agitador tipo turbina, que é bombeado para uma câmara centrífuga que possui um tambor giratório.
onde é adicionado soluções de polímero a esse tambor para separar os sólidos acumulados, mantendo-os nas paredes do tambor. Então, após isso, o lodo é levado à secagem é, em, em galpões abertos. À esquerda tem-se o lodo após o processo, após sair da centrífuga, e à direita o lodo após alguns dias de secagem. Então, o armazenamento é feito dessa maneira, onde o lodo é alocado em um tecido geotérmico, com o intuito apenas de armazenar para que o lodo tenha o seu fim adequado. Então, com o descarte do lodo inadequado, pode gerar uma série de impactos ambientais, agravando a biodiversidade da água e contribuindo muito com a poluição. Para isso foi criada a Lei 12.305 de 2010, tratando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde especifica como crime o descarte inadequado de qualquer tipo de resíduo sólido. Então, o aproveitamento da disposição final do lodo para o trabalho seria a confecção de tijolos cerâmicos de vedação ou tijolos maciços sólido cimento. Tratando disso, segundo a NBR 15270, os blocos cerâmicos de vedação são componentes que apresentam furos prismáticos, tanto na horizontal, mas podendo ser fabricados também na vertical. Essa seria a configuração desses tijolos. Para isso, deve ser feita uma mistura entre os componentes, que seriam água, cimento, o solo e o lodo, na sua composição, sendo feito 3 traços, um convencional, um com 50% de adição de lodo e um com 100% de adição de lodo. Para esses feitos testes após a cura, os testes são feitos entre 7, 14, 21 e 28 dias, como determina a NBR 15270, onde tem-se uma tabela de resistência à compressão, onde os blocos horizontais devem ter uma resistência maior ou igual a 1,5 megapascal e os blocos com furos verticais tendo maior ou igual a 3 megapascal. Então, os tijolos solo-cimento têm em sua maior composição o solo e uma pequena mistura de cimento, sendo o solo ideal composto por 15% de silt mais argila, tendo 20% de areia fina e 30% de areia grossa e 35% de pedregulhos. Então, as dimensões de tijolo solo-cimento do tipo 1 seria 20 cm de comprimento, 9,5 cm de largura e 5 cm de altura. O tipo 2 seria 23 cm de comprimento, 11 cm de largura e 5 de altura. Então, para a metodologia, primeiro seriam estipulados os traços, né? Que seria o convencional, contendo solo compactado, cimento Portland e água. O segundo traço, que é o traço com adição de 50% de 50% de lodo, substituindo metade que seria utilizado na confecção do traço convencional, e o traço com 100% de lodo, substituindo por inteiro o solo que seria adicionado ao traço convencional. Então, a mistura do solo-cimento. A mistura dos elementos solo-cimento pode ser feita tanto manualmente quanto mecânica. Mas para isso o solo deve passar pelas peneiras de 4,8 e 0,075 mm, como manda a NBR 10832, por fim adicionando água gradativamente até atingir uma umidade aceitável para o solo usado. Então, a modelagem dos corpos é feita através de uma prensa manual, onde o material que foi misturado toma forma, tendo após a prensagem, os blocos são retirados e empilhados na sombra e cobertos para uma lona para secar. E a cura dos moldes, lembrando que devem manter sempre a umidade 6 horas após o processo da moldagem até os dias que serão feitos os ensaios de absorção de água e compressão.
estipulando um período de 7, 14, 21 e 28 dias para o ensaio. Então, o ensaio de absorção de água é necessário uma balança de 10 kg de capacidade e uma estufa capaz de chegar a temperaturas de 105 e 110 graus Celsius, e um tanque de imersão de água em temperatura ambiente onde serão colocados. Então, para a confecção do ensaio de compressão simples, ele é feito dessa forma, onde tijolos são colocados um em cima do outro, com as faces viradas, e ao meio deles é passada uma camada fina de pasta com os elementos de cimento e água. Então, esse é o molde onde é colocado o tijolo para que seja feito o teste de compressão. Essa é a máquina de compressão simples ilustrada na imagem, onde é feito o teste. Então, para o cálculo do ensaio da absorção da água, é necessário que o tijolo seja pesado antes de entrar no tanque de imersão, onde seria utilizado essa fórmula, onde A seria a absorção da água, M2 seria a massa do tijolo saturado, ou seja, após sair do tanque de imersão, menos M1, que seria a massa do tijolo seco em estufa, sobre a mesma massa vezes 100, onde daria um resultado de absorção de água em porcentagem. Então, cálculo para o ensaio de compressão simples. Os resultados individuais de resistência e compressão são dados em megapascal ou quilograma força centímetro quadrado, onde pode ser observadas as cargas máximas que o corpo de prova pode suportar até a sua ruptura. Então, para isso, a máquina gera direto os resultados desde o início do teste até a ruptura do corpo de prova. Então essas foram as referências que eu utilizei para a confecção desse trabalho, e obrigado pela atenção.